45 dias para se fazer campanha é pouco tempo, em função da cultura que nós temos no país. As pessoas não querem ouvir. A gente está vivendo um momento que é tão radical que as pessoas não querem ouvir sobre política. Né? Estão todos condenados, todos os políticos. O povo está enfastiado, né? Dizer-se no interior. Exatamente, e a gente tem medo, porque 45 dias vão aparecer aí os aviões para decolar, né? Com campanhas grandes, enfim, manipulando muito a massa. Com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro, exatamente com o nosso dinheiro. Ainda por cima. Então, esse mecanismo que se repete na nossa política, com os cargos em comissão, loteando, como o Ricardo falou, precisa mudar. E muitas pessoas estão apostando nisso, só que de forma que vão para o radicalismo total. Que o povo está indignado, insatisfeito e não aguenta mais a história política, isso é um fato, a gente queira ou não queira. Queira ou não queira. Evidentemente que a gente torce para que as novidades apareçam, mas daí eu fico vendo, queria falar até com a Suzana sobre isso, você fica vendo pesquisas lá do Norte, Nordeste, não é possível, são os mesmos caras para o Senado, esses que estão aí, com uma ficha de 15 quilômetros cada um. Como é que a gente vai resolver isso, Suzana? E Olha a hashtag que está aqui no teu programa no ar, né? Hashtag do Sidney Oliveira Campos, hashtag vamos renovar tudo. O outro diz assim, até onde a cordialidade tende ao conchavo, né? O pessoal tá sacando. Claro. Isso foi modesto. Isso é um fato mesmo. Na verdade, eu acho que eles estão sendo liderados pela emoção, né? Mas o processo eleitoral não é um processo de emoção, né, como uma campanha e que todo mundo vai para a rua, vai cantar a musiquinha, enfim, tudo vai dar certo. É preciso avaliar projetos. E até agora a gente não tem isso muito claro, né? Não, de ninguém, né? De ninguém, porque a campanha não está explícita. Você não sabe quem é o candidato hoje para você buscar essa avaliação. Importante para a gente. Meu problema é parecido. Essa história do Junho Vermelho. Junho Vermelho. Então, A doação de sangue está um problema no país. É um problema. Então, E é uma campanha belíssima. Conta pra gente, Suzana. Então, o Junho Vermelho, na realidade, é para provocar as pessoas a lembrarem da doação de sangue. É um problema muito parecido com o dele, em função da falta de cultura da nossa população. Então, a gente tem hoje no Brasil 1,8% da população doadora de sangue. Deveríamos ter algo em torno de 3% no mínimo, de 3% a 5%. Então, existem momentos que são muito críticos, e se a gente já não tem o estoque, isso se agrava e a gente tem que interromper o tratamento nos hospitais. Sempre acreditei que é preciso a gente conversar com as crianças. E aí, quando você fala do hábito da leitura, a doação também é um hábito, e a gente precisa criar esse hábito. Precisamos dos professores para fazer isso, né? Eu acho que tem que entrar dentro da escola. Porque tudo que você fala com a criança, ela é estímulo. Você transforma a sociedade mais tarde. Acontece que hoje a gente tem um problema em função dos professores que perderam a sua importância. Eu vejo dessa forma. No cenário político, eles perderam a importância, né? Tem condições muito ruins. Como é que ele vai para a escola estimular uma criança se a dele está muitas vezes em casa ou ele não consegue, né, uma escola boa para o próprio filho? A gente tem tudo isso. Mas ele deveria ser a pessoa que incentivaria a doação de sangue, incentivaria a leitura. A doação de sangue em São Paulo melhorou muito. A gente já chegou em 2,3% da população doadora. Isso é um avanço muito significativo. São Paulo, o estado, coleta 25% do sangue de todo o país. Então, a gente tem um número bastante grande. São 850 mil bolsas coletadas anualmente. Porque a gente tem aqui uma alta complexidade. Quanto mais complexo o tratamento, temos muitos tratamentos de câncer em São Paulo, somos referência nisso, os próprios transplantes, e isso requer muito sangue. Então, a gente precisa incentivar. Temos algumas ideias, e esse Junho Vermelho foi iniciativa de um deputado em 2016, o Igor Soares, que criou, na realidade, para dar uma visibilidade para a causa. E a gente continua trabalhando dia a dia para estimular as pessoas, pedir doação de sangue, é importante que elas doem. E algumas leis de incentivo também precisam acontecer, como a gente tem em outros estados. Então, tem estados que, por exemplo, ele não paga ou paga meia entrada, né, em museus, enfim, que são do próprio estado. E a gente tem isso aqui Deixa eu te em fazer São uma Paulo, pergunta, poderíamos Suzana. usar.